Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, tá certo? E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, para que você venha se inscrever, para você deixar o seu like aí, ó, né? E compartilhar essa mensagem de salvação, de vida eterna, né? Para todos aqueles a qual você sentir no coração de compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra, né, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 24, ou do versículo 23 até o 33, que nos diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós temos conhecimento de Jesus, né, do Filho de Deus que se manifestou para desfazer as obras de Satanás, aquele que desceu a essa baixa terra para pagar o preço pelo perdão dos nossos pecados. Nós sabemos que quando Jesus deixou a sua glória para vir aqui na terra, né, ele, quando estava no seu ministério, ele operou grandes milagres, porque ele era 100% um homem, 100% Deus. Então ele veio realmente para revolucionar a terra, revolucionar o mundo espiritual, a qual a Bíblia fala que todos nós estávamos fora da glória de Deus, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas como Deus não quis perder, não quer perder a sua criação, Deus já tinha um plano traçado, né? Quando o homem caiu, veio a jardim. E Deus enviou este presente para nós, que foi a Jesus Cristo. E essa passagem que eu li, dentre tantas outras maravilhas que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada, o que o nosso Mestre Jesus operou, né? Então, assim, de cada vez que o Senhor operava milagre, a cada um dos milagres, ele continuava surpreendendo com o seu poder. E nessa certa vez aqui, Jesus estava, né, pregando para uma grande multidão, como sempre, e ele pediu para que os discípulos entrassem no barco e fossem, né, adiante, que depois ele iria os encontrar mais na frente, que ele queria despedir a multidão. Sendo feito, assim, os discípulos foram, entraram nos seus barcos, né, obedecendo a Jesus, e Jesus despediu a multidão. Mas continuando a palavra, depois que Jesus despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar. E ali Jesus foi falar com o Pai, né? E nisso, aqui o texto onde eu li, a Bíblia fala que quando o barco já estava no meio do mar,
e esse barco começou a ser açoitado pelas ondas, pelo vento que era forte, né? E o vento que era contrário. Só que enquanto eles estavam lá, já temerosos, assustados, né? Por causa desse vento que era contrário, por causa das grandes ondas, eles se depararam com uma cena. Um homem caminhando em distante por cima das águas. E eles se assustaram, né? E perguntavam uns para os outros, será que é um fantasma? Olha, ali é um fantasma. Aí eles ficaram com medo. Aqui a palavra do Senhor fala que eles ficaram com medo. Mas Jesus, sabendo que eles estavam com medo, ele disse, não temas, sou eu. Não tem bom ânimo, sou eu. Ei, quem está com você aqui sou eu. Jesus é quem vocês conhecem. Não precisa temer, porque eu já cheguei na cena, né? Eu já cheguei aqui nessa turbulência que vocês estão passando, vocês estão com medo. E ainda um pouco distante, Jesus caminhando sobre o mar, Pedro, né? Afoito, pergunta, Senhor, se és mesmo o Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro também queria experimentar aquilo que Jesus estava fazendo. E o Senhor deu a palavra de ordem para ele e disse, vem. Pedro, nessa hora, começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Só que ali, Pedro começou a ter medo, né? Aí que a palavra do Senhor diz que quando Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Ou seja, quando Jesus deu a ordem para Pedro, ele obedeceu. Só que no meio desse caminho, quando Pedro caminha pelas águas para ir encontrar a Jesus, começou a vir um vento forte. E ali Pedro se assustou. Ele esqueceu da palavra que Jesus tinha dito para ele, vem. E ficou com um vento forte, né? A qual ali começou a angustiar ele, a dar um medo nele, né? E Pedro se apavorou. E nisso que Pedro, né, esquece da palavra que Jesus disse a ele, ele começou a afundar. Quando Pedro tirou o foco de Jesus e colocou o foco no vento, Pedro começou a afundar. Porque muitas vezes na caminhada da gente com o Senhor, nós temos muitas situações adversas que vêm contra as nossas vidas. Hoje nós estamos caminhando, seguindo, né, em direção a Jesus. Mas por quantas situações difíceis nós temos passado, por quantas aflições, por quantas angústias, por tantas tristezas, né? Decepções, por tantas coisas que vêm sobre nós, que muitas vezes nós acabamos tirando o foco de Jesus e ficando com o foco nessas coisas que nos causam medo, que leva cada um de nós, se nós não nos despertarmos novamente para olhar para Jesus, a afundar. E quando nós afundamos, nós sentimos muito medo, achando que ali não vai mais ter solução, porque nós já estamos descendo. Mas eu quero te dizer, quando estava acontecendo isso com Pedro, quando Pedro estava afundando, ele lembrou de Jesus, olhou de novo para Jesus e ele começou a clamar a Jesus. E ele disse, salva-me, Senhor. E aí quando Pedro pediu para o Senhor, salva-me, o Senhor estendeu a mão dele para Pedro. Quando Jesus estende a mão e puxa Pedro dali, Jesus fala para ele, ô homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Eu trazendo para minhas palavras agora, imagino Jesus pensando assim, por que tu duvidaste? Eu não te dei a palavra, vem. Por que tu teve medo no caminho? Por que tu não firmou na palavra que saiu da minha boca, que a palavra que sai da minha boca, ela tem autoridade? Tanto é que Pedro começou sim a caminhar por cima das águas, porque Jesus tinha dado a palavra. Mas quando foi dito, Pedro teve medo. E o medo fez com que Pedro afundasse.
que nós venhamos ficar com a palavra de Jesus que foi lançada para nós, que nós não venhamos deixar com que os ventos fortes, o medo venha nos paralisar de caminhar até Jesus, mas que nós venhamos ser fortalecidos pela palavra. Quando você tiver com medo, querer parar, querer desistir, desanimar no meio do caminho, e aí não lembre que Jesus já deu uma palavra de ordem a teu respeito. Ele disse para Pedro: vem. Então fique com essa palavra, vai ao encontro de Jesus, continua na direção dele, porque ainda que você esteja afundando, ele não vai deixar você se afogar. A palavra do Senhor nos fala sobre isso. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Essa é a palavra do nosso Deus para nós. E ali quando Pedro clamou, Jesus estendeu a mão, e o Senhor não nos deixa desamparado quando nós clamamos. Independente da situação que nós vivemos, o Senhor ele está pronto para estender a sua mão. Só basta nós clamarmos por Ele, né? Então assim, Pedro teve, né, ele foi liberto daquela situação que ele estava vivendo de medo, porque Jesus chegou lá, Pedro clamou, Jesus estendeu a mão, tirou ele daquele lugar, né, do mar, quando estava afundando, levou ele para o barco, né? E Jesus é aquele que nos tira de uma situação difícil, a qual nós estamos vivendo, a qual nos atribulamos, e nos coloca num lugar seguro, num lugar de descanso, de paz. Quanto alívio Pedro não deve ter sentido depois que ele entrou naquele barco e ele viu que ele não estava mais sob o domínio do mar, mas que ele estava num lugar seguro, onde ele poderia descansar a sua mente, o seu coração. E ali quando Jesus pegou Pedro, colocou no barco, a Bíblia fala que todos ali adoraram ao Senhor. Muitas maravilhas, muitos milagres, eles já tinham presenciado. Mas ali mais uma vez o Senhor conseguiu surpreender os discípulos, né? Então assim, Jesus é aquele. Ele veio para a terra para nos salvar, mas Ele não nos deixa desamparados no nosso caminho aqui na terra, não. Ele está pronto para nos socorrer quando nós clamarmos. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. É tempo de clamarmos ao Senhor. Cada dia que passa, as ondas, o vento forte tem afligido a igreja do Senhor, o povo de Deus. Mas nós não podemos deixar com que esse medo venha nos paralisar, com que esse medo, com essa angústia, essa tristeza venha nos deixar assim aprisionados, não, sem forças para lutar. Lembre da palavra de Jesus, que ela veio ao teu encontro. O Senhor diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que nós não venhamos deixar com que as coisas que estão acontecendo no mundo, nós temos visto, a natureza geme, a natureza está sentindo, né, um pouco da ira de Deus sobre a terra. Nós sabemos que quando Noé, né, fez a arca, o Senhor estava naquele tempo irado com aquela nação, com aquele povo daquele tempo, e o Senhor enviou o dilúvio. Muitas vezes as pessoas dizem: não é Deus, não, é somente a natureza. É somente a natureza. Não, meu amado, não caiu uma gota d'água se o Deus que criou todas as coisas não permitir. Isso é a mão de Deus sobre a humanidade, que assim como o Senhor tentou naquele tempo destruir aquele povo, tem promessa para esse tempo também de juízo de Deus. Que nós venhamos nos despertar como igreja, que nós venhamos buscar mais a face do Senhor, porque haverá um dia que não terá mais tempo. Vai ter tempo que não tem mais o que clamar, porque Jesus já levou o seu povo. Então, vai ser dia de dores, dia de luto. E é tempo de nós focarmos em Jesus. Que os nossos olhos não venham sair da direção de Jesus. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós estamos destinados ao fracasso.
Mas quando nós nos levantamos como os discípulos, como filhos, como servos, para clamar o Senhor, Ele vem em nosso socorro. Talvez você esteja aí desanimado, com medo, entristecido, angustiado, porque talvez você olhe para um lado e para o outro e não vê nada acontecer na sua vida diferente. E você deve se perguntar: Senhor, tu não está me ouvindo? Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando? Ei, o Senhor está vendo sim. Ei, o Senhor está ouvindo sim. Eu quero te dizer, tira essa falta de fé, assim como Pedro teve, para que o Senhor possa operar dentro de ti e você venha declarar: Ele é o meu Deus e Ele pode todas as coisas. Ele muda toda a história do ser humano. Ele mudou a nossa história quando Ele foi pregado lá naquela cruz. A nossa história era de derrota, a nossa história era de fracasso, a nossa história era de condenação. Mas aprove o Deus que nos criou não nos deixar perdido. Se você tem ouvido a voz de Deus te chamando, assim como Jesus disse: vem, Pedro, siga os passos de Jesus. Vai ao encontro dele, porque ele tem grandes maravilhas para operar em sua vida, começando na vida espiritual. Eu não estou te dizendo aqui que ele vai te dar carro, que ele vai te dar casa, que ele vai te dar dinheiro. Não é disso que eu estou falando. Deus não enviou a Jesus para isso. Claro que as bênçãos seguirão sim a cada um de nós, mas o principal é a salvação da tua alma. A palavra do Senhor diz, Jesus perguntando: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem ela será. Jesus veio para resgatar a tua alma. Ele morreu naquela cruz para resgatar a tua alma. Ele não quer que nenhum de nós, que nós venhamos se perder, não. Porque o inferno é real, o céu é real. Mas as nossas escolhas aqui na terra vão decidir o nosso futuro na eternidade. E olha, não temos o que chegar diante do juízo de Deus e dizer: eu não sabia, eu não ouvi falar da salvação. É mentira, porque o mundo está ouvindo a palavra do Senhor através da internet, do rádio, da televisão. Estão falando: Jesus está voltando, Jesus morreu para salvar todo aquele que nele crê, para que não venha perecer. O mundo espiritual é real. Hoje, se você se deparasse com a morte, para onde a sua alma seria? Para onde ela iria? E eu quero te deixar essa palavra: não deixe que as coisas do mundo venham fazer você desistir de caminhar ao encontro de Jesus. Não deixe que a oferta do inferno venha fazer você desistir de Jesus. Jesus não desistiu de você quando estava pregado na cruz. Talvez você esteja dizendo: mas a dor é muito grande, a angústia é muito grande, a decepção foi muito grande. Eu quero te dizer que maior do que todas essas dores, a maior dor foi a que Jesus suportou por você, porque Ele não quer te perder. Ainda há tempo de se voltar para Jesus. Você ainda está vivo, você ainda respira, você ainda fala, você ainda pensa. Eu quero te dizer, é tempo de você aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Jesus está de braços abertos, te esperando para que você venha ter um encontro com Ele. Talvez você esteja naufragando como Pedro estava naquele mar, mas eu quero te dizer: clame a Jesus. Talvez com pouca força que você esteja nesta hora, talvez você não esteja conseguindo expressar para Deus tudo aquilo que você sente. Eu só quero te dizer: fala com o Senhor, clama ao Senhor nesta hora e diz: Senhor, me socorre. Eu estou a ponto de ser afogado nessas águas desse mar. E o Senhor, assim como Ele fez com Pedro, estendeu a mão, tirou Pedro daquele mar e colocou num lugar seguro. É assim que Jesus quer fazer com você também. Mas para isso você tem que clamar.
A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero te dizer, clame para você ser salvo. Renuncie a sua carne, renuncie os desejos que ardem dentro de você, para que você tenha salvação em Cristo Jesus. Não é de qualquer maneira que entra no céu. A palavra do Senhor diz que o céu é tomado por esforço. A porta está aberta, mas ela é estreita. Eu não posso viver da forma que a minha carne deseja viver, porque se eu fazer aquilo que a minha carne deseja, a minha alma perece. E para todos sempre, eu digo não para o pecado. Eu digo não para as ofertas de Satanás. Eu digo não para tudo aquilo, todo banquete que tem preparado aqui na terra, para chegar naquele banquete no céu. Porque eu sei o que o nosso Jesus preparou para nós. A palavra do Senhor diz que ele tem pensamento de paz e não pensamentos de mal para nós. Então Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver você angustiado. Deus não quer ver você pensando em tirar a sua própria vida. Deus quer você feliz, alegre, satisfeito na presença dEle. Porque nós só podemos ter a felicidade e a alegria verdadeira se nós estivermos com Jesus. E Jesus é a nossa fortaleza. Se você ainda não experimentou desta alegria, se você ainda não experimentou de conhecer a Jesus, eu te convido nessa hora, rasga o teu coração para Ele e diz: Senhor, eis-me aqui, faz alguma coisa na minha vida, muda a minha história, porque todas as escolhas que eu fiz até hoje, elas não deram em nada. Mas eu quero te dizer, se você escolher a Jesus hoje, eu quero te dizer que a tua vida vai ser transformada. Em um fardo que é pesado demais, ele vai ficar leve e você vai conseguir carregar este fardo. Porque o fardo Jesus alivia. Quem disse que é fácil essa vida aqui? Quem disse que é só maravilhas? Quem foi que disse? Eu quero te dizer, não é. Mas eu quero te dizer que com Jesus nós estamos seguros, nós estamos fortalecidos, porque a palavra do Senhor diz que quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque a força do Senhor se aperfeiçoa em nós, para que nós não venhamos desanimar e nem parar no meio do caminho, mas que nós venhamos ser fortalecidos com o ânimo do céu para prosseguirmos a nossa caminhada até chegar a Jesus. Talvez por alguns momentos da nossa caminhada para nos encontrarmos com Jesus, nós passamos muitas vezes o que Pedro passou nessa situação, um sentimento de medo, de que eu estou naufragando ali, acabou tudo, eu estou afundando ali, acabou tudo. Ei, não acabou. Abra sua boca e clame a Jesus por socorro, porque Ele vai estar pronto para estender a sua mão para te resgatar dessa situação que você está vivendo, seja de medo, de angústia, de tristeza, de dor, né? Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele não te abandona se você clamar. A palavra dele diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ser alcançados pela salvação que foi adquirida naquela cruz do Calvário. Você imagina quantas dores Jesus não suportou por você? Tudo porque Ele não queria nos perder. Eu um dia aceitei este convite do Senhor: vinde a mim, todos vós que está cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então assim, olha, são coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Falar que nem Pedro e Tiago diz assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi as palavras de Pedro e Tiago, né? Para aquele aleijado que estava naquela situação há muito tempo. Então, em nome de Jesus, aquele homem voltou a andar
e todos glorificaram a Ele. Talvez o que está faltando para você continuar caminhando é você receber o nome de Jesus sobre a tua vida. E eu quero te dizer que Ele está te chamando. Ele tem um plano de salvação para você. E quer mudar a tua história. Quer escrever o teu nome no livro da vida. E fazer de você um grande vencedor em Cristo Jesus. Como é que eu disse? Todos se admiraram de Jesus, né? Que Jesus andou sobre as águas. Disse para Pedro que ele poderia também andar sobre as águas. Pedro foi, mas no meio do caminho Pedro teve medo, se angustiou e começou a afundar. Mas enquanto ele afundava, ele clamou a Jesus. Jesus estendeu a mão para Pedro, tirou ele daquele lugar e levou ele para um lugar seguro. É assim que o Senhor faz. Ele te tira do lugar de morte e te coloca no lugar seguro, com vida, para você continuar a sua jornada aqui na terra. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde para todo sempre. E que hoje é o dia de você se voltar para o dono da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém. Fique na paz.